Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, ação e constância. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Porque, afinal, ser audaz é evoluir com constância, disciplina, ação e decisão. E hoje, eu, Laila Cavalcante, sua host audaz, estou com uma convidada super audaz. Ela é artista plástica e educadora, Marcela Madeira. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada Vamos por estar lá! aqui. Quem é Marcela Madeira? Nossa, que pergunta. Já começamos bem, né? Lá dos primórdios. Bom, começar contando a minha história, porque essa é uma pergunta complexa para falar em poucas palavras. Mas Marcela Madeira sempre foi uma criança muito sensível, muito criativa. Eu estava vendo ontem o podcast da Carola Trogo, e ela falando que ela nasceu com um senso gastronômico, né? Foi desde a infância e isso foi sendo apurado. Eu posso dizer que eu fui criando um senso estético para a arte. Meu pai vem do mundo das artes, trabalhava com artes, então desde sempre levava eu e minha irmã para peças de teatro, exposições. E naquela época eu não pintava, não sonhava em ser artista, mas sempre tinha uma sensibilidade muito grande para as artes. Mas seu pai era artista no mundo da pintura também? Não, meu pai era do mundo empresarial, mas trabalhava trabalhava na Shell, e aí ele decidia os patrocínios das peças, dos teatros, do prêmio Shell, que ele que criou. Então, ele estava sempre envolvido no mundo das artes. Mas a paixão dele era teatro. Então, teatro era onde que eu frequentava mais artisticamente. E aí, fui crescendo, vivendo nesse mundo. Gostava de desenhar, mas nenhum talento que chamava muito atenção. E aí, quando eu tinha uns 18 anos... Não, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio. Eu fiquei um ano morando nos Estados Unidos. E lá você pode escolher suas eletivas. E aí, eu escolhi pintura. E aí, foi assim que eu tive a minha primeira experiência com pintura. Nas aulas de artes, de pintura. E a minha professora super me incentivou para eu continuar pintando. E aí, terminou o intercâmbio. Eu fiquei morando um ano em Wisconsin. Não sei se você sabe onde é que é. Tem que ser Wisconsin. Naquela época eu não sabia onde que é, lugar assim, lá em cima, frio pra caramba, mas foi uma experiência incrível. E aí, depois, quando eu voltei com essa sementinha da pintura. Amei pintar, o quadro ficou bom. E aí foi até o meu primeiro quadro, foi uma releitura do quarto do Van Gogh, que eu pintei. E aí, comecei a me interessar por pintura, estudar pintura, entrei no Parque Lage. E aí, junto, eu entrei na faculdade de comunicação. Fiz comunicação, sempre pintando, já comecei a fazer algumas exposições durante a faculdade, mas nunca pensava assim, vou ser artista. Era mais um hobby naquela época. Mas você fazia exposição como? Você pintava e o que você pintava, O meu professor me chamava para participar de algumas coletivas. E aí eu entrava nas coletivas, expunha, mas como um hobby, não como profissional. Eu lembro que tinha alguns professores que eu perguntava, qual é a sua profissão? Ele é artista plástico. Eu falava, gente, como é que deve ser a vida de um artista, né? Como é que deve ser tão interessante? E não me imaginava que eu viraria um dia uma. Terminei a comunicação social na PUC, em publicidade, já sabendo que eu não queria ser publicitária. Já sabendo que não era isso que eu queria fazer. E aí, fiz esses 4 anos, o Parque Lage junto com comunicação. E aí, queria morar fora, sempre gostei de ser independente, morar fora. Quando eu fiz o intercâmbio, eu já queria fazer faculdade fora, minha mãe não deixou. E aí, eu voltei para o Brasil. E aí, assim que terminou a faculdade, eu consegui uma bolsa para estudar em Barcelona. E aí, fui para Barcelona e lá, onde, assim, botei minhas asinhas para fora. E aí, voltei eu estava fazendo um MBA. Tinha que fazer o curso, tinha que trabalhar, fazer os estágios, tudo. Mas aí eu comecei a me interessar, de fato, por pintura. E aí fiz lá a minha primeira exposição. E aí me casei em Barcelona, eu fui junto namorando. E aí me casei em Barcelona. E aí depois meu marido conseguiu um emprego em Amsterdã.
Então, lá já tinha terminado o MBA. E ele tá nesse mundo da pintura também. Não tem nada a ver com Não pintura. tem nada a ver, vocês foram namorando. Não, ele é economista e no mundo... Abraçou seu sonho e foi junto. Exatamente. Aí ele conseguiu um trabalho na área dele em Amsterdã. E aí fui lá e aí eu falei, agora eu vou tentar com tudo. Já tinha terminado o MBA, já tinha feito os estágios. Falei, agora eu vou tentar com tudo essa carreira, vai que dá certo. E me propus um tempo, com o dinheiro que dava, falei, fiz as contas, daqui uns 6 meses, 7 meses, vou tentar. E aí fui apresentando as minhas pinturas, fui de galeria em galeria, levando meus quadrinhos com as bicicletinhas, né? Faz tudo de bicicletinha. E fui levando meus quadros. Levei muito não, e eu falo que um não de europeu não é um não de brasileiro. Porque o não é... Não, é um não. Não, é um não assim. Não, você não tem nenhum talento, né? Eu saí assim, às vezes chorando das galerias. Eu falo, um dia você vai escutar de sobre mim. Aquela bem... Você vai escutar meu nome. Aquela bem leonina, assim. E vai sair chorando depois. E aí, de um tanto não, uma hora eu levei um sim. E aí, fiz minha primeira individual em Amsterdã. E aí, dali, fui convidada para fazer uma outra em Paris, e o galerista conhecia, e aí que começou mesmo eu viver de pintura. Uhum. E aí, vivi em Amsterdã uns 7 anos, e aí voltei grávida da minha primeira filha, Mel, voltei para São Paulo. E Queria você tinha ter quantos filhos, anos? tinha 30. Tá. E queria ter filho no Brasil, e aí voltei para São Paulo. E aí voltei, tive ela e logo depois tinha um ateliê do lado da creche dela. E naqueles dias de contar a profissão dos pais, eu convidei as crianças, a escola, para fazer essa aula no meu ateliê. E aí foi uma aula super legal de pintura, mas eu fiquei com a impressão de que foi só muito lúdico, foi só pintura, foi uma brincadeira. E aí fiquei pensando como seria se eu fizesse uma aula de história da arte, pintura, como eu vi nas minhas viagens, acontecendo nos museus. As crianças pintando uma obra, a professora falando. Isso ficou no meu imaginário. Nunca pensei em fazer nada, mas eu sempre me encantava com essas cenas. E aí, quando eu voltei, dei essa aula, eu falei que se eu fizesse uma aula de história da arte e pintura. E aí comecei a estudar os artistas, de montar um cronograma, uma metodologia, onde cada aula eu ia contar uma história, e aí usando toda a comunicação que eu sempre falei, por que eu fui fazer comunicação? Porque eu não entrei numa Belas Artes, mas aí eu comecei a usar a parte toda de comunicação, de contar uma história para as crianças e fazer uma pintura. Então, eles iam aprender a história da arte, os movimentos, o que inspiraram os artistas, e iam fazer uma pintura. Porque eu sempre achei, quando a gente estava falando isso com as meninas quando eu cheguei, quando a gente conhece uma história, conhece um artista e a gente tem a experiência do sentimento, de pintar, que a gente sentiu a criatividade daquele momento, eu acho que o conhecimento se fixa, né? Porque você não lembra só da história, mas você lembra da experiência, o que você sentiu. Então, fui criando aulas e experiências. Cada aula eu ia usar uma técnica diferente, escultura, pintura, desenho, ia contar uma história. E aí, assim que surgiu o meu projeto de história da arte e pintura. E eu fiz isso em São Paulo, montei um ateliê lindo para dar aula, com mesinhas e tal. E aí meu marido teve uma oferta para vir para o Rio. E aí vim para o Rio, nunca tive problema também de mudar, sempre mudei. E aí vim para o Rio, falei, deixei esse projeto engavetado, ia ter uma exposição no Rio, uma individual. E aí que eu voltei a pintar, deixei esse projeto engavetado. E aí minha exposição ia ser em março de 2020. Ah, meu Deus do céu. E aí foi exatamente, começou a pandemia. E aí as crianças, nessa época, enlouquecidas em casa, pintando mesa, pintando cadeira. Uma mãe me ligou da sala da minha filha. Você não fez sua exposição em março. Não fiz minha exposição, né? Impossível. Entrou a pandemia. E uma mãe me ligou e falou, Marcela, será que você indica alguém que possa dar aula de pintura para minha filha, Helena? Que ela é muito talentosa. E eu falei, olha, eu dava aula em São Paulo, mas minha aula não é de pintura, é uma aula diferente. E aí mandei o texto onde todos os artistas, toda aquela metodologia que eu tinha mandado. E ela adorou, falou, você pode dar semana que vem? E eu falei, dou em máscara, meu ateliê era aberto.
tava um pouquinho, tinha aberto um pouquinho, a gente não estava em lockdown. E aí, assim, comecei com a Helena, dando uma aula, e postei no meu Instagram, que era fechado na época, não era nem divulgando. E aí, uma mãe falou, você dá aula, posso levar meu filho? E assim foi de um boca a boca. Começou e hoje eu virei uma escola, isso já tem 5 anos. Helena continua comigo, minha aluna desde então. E hoje são várias crianças, né? Eu virei uma escola, virei uma empreendedora. Tive que abrir uma escola com uma empresa, contratar financeira e tal, porque foi muita criança e foi crescendo organicamente. Eu estava vendo um podcast, você falou assim, primeiro você traça uma meta onde chegar. Eu não fiz nada disso, eu não tracei uma meta. Eu falei, quero dar aula de escola de arte. Foi meio acontecendo. E eu fui agarrando a oportunidade e fui estudando muito para isso. Foi abrindo e você foi... Eu fui entrando. Fui me jogando. Mas nunca imaginei que eu fosse dar aula para criança. Nunca me imaginei professoras. Eu acho que até hoje, quando eu falo, eu me imagino mais uma contadora de história, uma comunicadora, onde que eu vou contando com empolgação a história. E as crianças vão entrando na minha animação. E por isso que a aula acaba sendo tão legal, porque eles vão aprendendo a história e eu conto com muita paixão. Porque muitas obras dessas eu vi, eu conheci os museus, eu li muitas biografias. Então, eu conto realmente com muita paixão. E aí, hoje, eu equilibro minha vida de meus pratinhos, né, de mãe e tal. Pintora, que eu continuo pintando, continuo fazendo exposições. Mas hoje eu tenho uma escola com quase 100 alunos, né, mensalmente. E vários projetos que eu vou fazendo paralelamente com outras escolas. Então, essa era tudo a pergunta, só para responder quem é Marcela Madeira. Tem uma história enorme. Então, aí vamos voltar agora um pouco na história de Marcela Madeira. E Marcela Madeira, quando ela começou a pintar, qual era a inspiração dela para pintar? Então, eu fui passando por várias fases para chegar à minha pintura, mas a minha pintura é abstrata. Então, eu sempre vou muito do sentimento de dentro para fora. Quando uma arte figurativa, você tem uma mensagem um pouco pronta. Eu vou pintar uma casa, um homem pescando. Ali é fácil. Quando é abstrato, você tem que partir do nada para meio virar uma cor, uma forma. Então, é sempre o que eu vou vivendo no momento. Então, eu sempre trabalho muito com as cores. E essas cores já foram mudando muito ao longo do tempo. Antes, quando eu morava em Amsterdã, um lugar muito frio, era absurdamente colorida. Acho que eu precisava de muita cor na minha vida porque eu vivia num lugar frio. Hoje, meus tons são mais baixos, são mais calmos, que eu acho que é uma maturidade que eu vou alcançando na vida e na pintura. Então, hoje eu faço muito as minhas cores, eu sempre fiz, isso é algo que eu levo muito da vida de ver, eu acho, a vida de uma forma colorida. Então, isso é que eu me inspiro muito, são as cores. E aí, eu vou trabalhando com as formas. Então, hoje, desde uns 5, 6 anos, eu tenho uma série que se chama Multidões. E aí, eu estou trabalhando nela já há alguns anos, onde que eu olho as cores, mas eu me inspiro nas pessoas, nas multidões, nas crianças, quem somos no coletivo, como nos comportamos. A Laila, a Marcela que está aqui hoje, não é a mesma que está em casa com o filho ou que está com as amigas. Então, eu vou me inspirando nessas multidões que existem dentro da gente, que somos várias em uma só. E aí, isso você coloca na sua Isso hoje é a minha pesquisa poética nas minhas obras. Hoje é inspirado nas cores que eu faço. Eu me inspiro também nas pedras brasileiras. Então, é um pigmento que quando até vim hoje com algumas pedras, mas quando eu vi essa pedra, que é a pirita, numa mina que eu visitei, eu me encantei com ela. E aí, hoje eu tento levar os brilhos das pedras para as cores. Então, eu faço, algumas eu moo as pedras. Então, cada cor tem um brilho especial. E cada cor fala mais ou menos, às vezes, de uma pessoa que eu tô... Às vezes, não é muito consciente, mas depois vira. Na hora que eu tô pintando, não é consciente, mas depois eu fico procurando uma narrativa. Por que eu pintei isso? O que me inspirou? Então, são as cores, as pessoas, tudo que eu vivo, mais ou menos. E para as cores, como você chegou no... Tipo, eu vou
eu vou fazer as minhas cores. Você fez um curso de cores ou foi algo também natural que foi vindo de você e você... Como é que você chegou, por exemplo, na pedra? Vou pegar essa pedra aqui, vou moer essa pedra e vou fazer uma cor, por exemplo. Não, nunca fiz curso de cor. Eu sempre estudei muito a aula de pintura. Algo muito livre, que o Parque Lage é muito livre. E os cursos que eu fiz fora também. Mas sempre como eu cheguei, foi algo muito intuitivo. Da pedra foi quando eu estava em Minas e tem aqueles passeios turísticos que você vai visitar as minas. E aí eu olhei a pedra e fiquei encantada. E eu falei, como é que eu vou trazer esse brilho para minha pintura? E aí fui estudar pedras. Então, desde então, estou numa pesquisa de pedras. E não só da cor, né? Mas da energia toda. E cada pedra tem um sentido. Então, estou super ligada em pedras ultimamente. Maravilhosa. E aí, quando na sua aula de artes, quando você foi explicar a sua arte, como é que você explicou essa arte para as crianças? Eu conto mais ou menos como eu faço as tintas. Aqui, aí tem eu vou fazer spoiler do meu filho, tá, gente? Esse aqui foi o quadro que ele pintou, inspiração de Marcela Madeira. Por isso que eu perguntei como ela explicou para eles fazerem a arte Marcela Madeira. Ficou lindo, né? Ai, maravilhoso. Então, essa aula foi um dos temas, foi a minha história, onde que eu conto um pouco como é que eu virei artista, como é que eu virei, né? Não era, tô falando assim, eu nem desenhava, tem uns alunos que desenham melhores do que eu até hoje. Eu falo assim, não desenhava também. Então, eu tiro também isso, que você não precisa desenhar para ser artista. Hoje em dia, há muito tempo atrás, os artistas tinham que fazer aulas de desenho, desenhar muito bem para ser artistas. Hoje não. Hoje, no mundo contemporâneo, na arte contemporânea, você não precisa saber desenhar. Sim. Você precisa ter um conhecimento, às vezes, de cores, de teoria, de materiais, mas não saber desenhar. Então, eu conto muito isso. Tem muitos alunos que eu conto para também tirar essa carga deles. Eu não sei desenhar, professora. Eu falo, não precisa, eu também não sei. E aí, nessa aula, eu fui contando como essa minha técnica de fazer as cores. Então, eles saem das cores primárias, então eles têm que criar as cores. Então, eu dou três cores, eles têm que fazer várias combinações até criar uma paleta especial. E aí, eu vou diluindo as cores. Então, por isso que dá esse sentido meio etéreo, meio espacial, que a gente vai botando e a gente vai tirando e vai usando spray de água. Então, toda uma técnica especial. E assim, é porque, né, eu já vivo esse mundo há um tempo com você. Mas o seu é muito também com base na água, né? Sim, muito. Você usa a água, não é pincel, tinta direto. Tanto que não tem muito a marca do pincel, a mão do artista na minha pintura, onde que eu pinto e eu vou retirando a tinta com um spray de água. E aí é uma tinta muito aguada, onde que deixa o rastro, às vezes, da cor. E aí eu retiro, e aí boto outra cor. Então, você vai criando várias camadas de cores e de águas. E eu deixo o tamanho muito acaso agir. Porque como é que você controla a água? Difícil, né? A água escorrendo, vai para lá, vai para cá. Então, esse é meu desafio, assim, das vezes... tentar controlar, mas às vezes deixar também seguir o fluxo, assim como a vida natural, tem que aceitar. Emoção pura, na verdade, nesses quadros. Acho que poderia dizer que sim. E aí, hoje, como é que você se divide? Porque você dá aula no Jardim Botânico, você dá aula na Barrinha, dá aula mais em algum lugar? Aí tem meus projetos, assim, acabei de terminar um projeto grande de escolas públicas. Vamos falar sobre ele. Como é que eu divido a minha rotina? Então, segundas eu tô na Barra, segundas e sextas na Barra, quarta no Jardim Botânico, terças e quintas no meu mundo ideal são meus dias de pintura, meus dias de criação. Mas acaba que esses dias ficam para os projetos que vão surgindo. Então, conta um pouco do projeto da escola pública, então. Esse projeto foi lindo, que eu acabei de terminar. Então, foram nessas terças e quintas, onde que eu não estava dando aula nos outros lugares, que são aulas regulares. Mas foi um projeto que eu sempre quis dar aula em escola pública. Sempre quis passar esse conhecimento, dividir para quem não podia, quem não tem condição de pagar. Então, sempre, desde que eu comecei
eu falei, quero dar aula em escola pública, eu quero fazer alguma coisa voluntária, eu quero entrar de alguma forma, oferecer esse conhecimento para outros alunos. E aí, desde então, eu fui procurando quem poderia me ajudar a elaborar isso. E aí, tem uma produtora aí de cultural, onde que a gente conversou e eu dei essa ideia das aulas, e aí a gente conseguiu um patrocínio. E a gente entrou no edital, foi aprovado para a Lei Rouanet, e aí a gente conseguiu um patrocínio grande da IBMEC. E aí a gente falou, onde então agora a gente tem esse dinheiro, como é que a gente vai dividir isso? Então a gente chegou em várias escolas públicas, o Rio é dividido, eu nem sabia disso, em várias 7 APs, áreas de planejamento. Que bem saber. Então a gente escolheu uma escola pública de cada AP do Rio. Então 7, então a gente escolheu 7 escolas públicas, onde cada dia eu fui numa escola pública de uma comunidade dentro dessa AP, dar aula sobre um artista, as aulas que eu dou no meu ateliê, só que aí de uma escala muito maior, que eram 50 alunos por turma, divididos em 2 turmas. Eram para ser 15, mas acabava que eles chegavam, eu não queria dizer não, eu falava, tem tela, tem tinta, então entra aí, aperta aqui e vamos dar. Então foi demais, assim, que ao total foram mais de 300 crianças, no Campo Grande, Meier, Grajaú, Santa Teresa, Recreio, Cantagalo e esqueci de uma. Falei Meier? Falou. Meier, Grajaú, Santa Teresa, Irajá. Então foram essas 7 APs. Foi lindo, lindo. As crianças, assim, o contato que a arte proporciona, a emoção deles, eles falaram assim, eu não dormi esperando essa aula. Ai, que fofura. Então, o carinho que eles tinham comigo, e aí você vai despertando emoção, e aí eu ia contando a história, mas eu acho que talvez o sucesso das aulas é muito também a escuta, o afeto, né? Eu chegava, eu faço um exercício muito grande de gravar o nome de todos os alunos. Então, eu falava assim, Bruno, o que você está pintando? Que não sei o quê. Então, eu vou chamando por nome, eu pergunto o nome de todo mundo, me apresento. E aí, eles vão, assim, se transformando, vão pintando. Eu escolhi dar essa aula no chão, porque eu acho que tira essa figura do professor de autoridade, de que o único detentor do conhecimento. Então, eu sento no chão junto com eles, numa roda. E aí eu falo, se quiser deitar, deita. E aí as artes vão saindo e as crianças vão conversando, que todas as escolas de professores ficaram assim impressionados, os diretores falando assim, aquela criança ela não fala, ela não conversa, ela não se solta. E ali eu falava, não é possível. Porque eles assim me abraçam, me davam um desenho no final da aula, pediam o meu telefone, perguntavam quando que eu ia voltar. E, assim, teve criança que chorou, assim, foi muito, muito lindo, muito gratificante. Eu sempre falo que a gente acha que está dando, mas no final a gente está recebendo, né? E aí eu estou recebendo como... Estou me construindo como pessoa, como artista. Isso eu vou levar para minhas obras, com certeza. O que eu senti ali, ainda não tive a oportunidade de pintar depois desse projeto, que terminei quinta-feira. Terça-feira, quinta foi feriado. Mas quero levar porque foi muito transformador, muito, muito. E você que ainda pinta exatamente isso, né? As relações, você com você mesma, dentro do que você vive, do que o outro também vive, você vai pintar. Nossa, imagina que ela vai aprontar. Uma pausa nesse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava, a Isla, do Village Mall, e a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shop. E agora vamos voltar para o nosso episódio. Vai sair uma série aí boa, porque foi muito, muito transformadora, assim. Eu ainda tô assim, ainda tá reverberando em mim tudo que eu senti, porque foi algo muito forte mesmo. Foram todas as idades, a partir de 4 até 14 anos. Cada escola era uma série. E artistas também, que eu fui contando a história diferente. Foi muito
A vida, assim, as escolhas que a gente vai fazendo, acredito que nada é por acaso. Então, quando eu entrava numa comunidade para dar de um artista e eu contando a história do artista tinha a ver, em algum sentido, com aquela escola. Isso que eu ia te perguntar, como é que você escolheu os artistas para cada escola? Foi muito aleatório? Foi aleatório. E aí, por exemplo, o Volpe foi em Santa Teresa. E aí o professor, você tá falando, mostrando as obras, que são as casinhas, falou, essa casa aqui eu vi da esquina, né? Aqui em Santa Teresa. Eu falo, não, essa obra do Volpe que ele pintou lá em São Paulo. Mas você tem total razão. Parece Santa Teresa. Então, eles se identificando com o que eles viam diariamente. Uhum. O Monet foi no Pontal, no Recreio, numa escola toda cheia de floresta. Então, e aí, por acaso, foi a única escola que eu fiz o ar livre. A diretora escolheu isso. E o Monet pintava o ar livre olhando as folhas, a água. E aí foi muito louco, porque foi essa única escola que a gente fez o ar livre. E aí eu pude falar do Monet mostrando. Santa Teresa, a gente ia para a janela ver as casas. Então foi acontecendo completamente aleatório, mas nada na vida é aleatório, né? Tudo tá ali, o destino ali, o caso tá fazendo a sua mágica aí, que a gente não entende, algo muito mais profundo, que não tem explicação. Rio Arte. Arte Rio, na verdade, né? O Arte também foi um projeto, né, que vocês foram. E aí, eu sempre sou envolvida em vários projetos que têm a ver com educação. E aí, isso é o Arte Rio, é um stand que eles já participam há muito tempo. Então, todos os artistas doam as obras 100%. E a venda dessas obras viram a reforma de uma escola pública. E aí, essa foi uma escola na Gávea. E eu conversando com as responsáveis do projeto, falando como mudaram a escola através da reforma, né? Como a beleza, você acha que está mudando uma mesa, uma quadra, mas como mudou todo o clima das escolas, pararam de ter faltas, pararam de ter brigas nas escolas, as crianças querem ir para a escola, porque eu acho que a arte está nisso também, né? Como a beleza do lugar que você trabalha incentiva. Então, esse projeto da Arte Rio é um projeto que acontece todo ano, e é muito legal, todos os artistas doam 100% as suas obras. E esse ano você vai fazer de novo, porque é em setembro, né, Arte Rio? Aí você vai fazer de novo? Espero que sim. Outros projetos de Marcela Madeira? Outros projetos. Esse projeto foi muito legal. A gente está pensando em fazer uma segunda versão, abranger mais escolas, né? Foram só 7 escolas, tem muita escola pública aí que eu quero levar arte, quero levar as histórias, quero levar afeto, quero levar amor. Então, estamos correndo atrás de um patrocínio para abranger mais escolas. Quero fazer uma exposição. Ainda não consegui fazer uma exposição esse ano. Eu fiz uma grande individual ano passado. Quero fazer uma exposição inspirada nisso tudo que eu tenho vivido. Então, são alguns dos projetos aí. Continuar pintando, amplificando a arte, o conhecimento, levando para mais crianças, mais adultos. Eu acho que acaba que virou um pouco uma missão de tirar a história da arte de um lugar que todo mundo acha que é muito para elite, para o conhecedor de arte, eu falo assim, quando eu falo para minhas amigas, eu falo, tô aqui falando do Monet, do Picasso, como se eu estivesse contando uma fofoquinha de um amigo, né? Como se eu estivesse no bar. Então, acaba que eu quero muito fazer isso, levar para cada vez mais pessoas a história da arte, a arte, seja você pintando, mas você conhecendo um artista, algum movimento, desse lugar que você acha que só é para museu, para poucas pessoas. Levar para cada vez mais pessoas. Isso, assim, acaba que virou uma missão, assim, sem eu traçar uma meta, mas cada vez eu vou mais acreditando nisso e fazendo com muita paixão, com muito amor. Você não traça uma meta consciente, né? Mas é uma meta inconsciente que você tem. Hoje já é consciente, né? Mas quando eu comecei, nunca falei assim, vou virar uma escola, vou dar aula. Foi acontecendo. Hoje, é claro, já é consciente. E quando você toma consciência, aí você vai mais focado, né? E aí você também faz umas aulas aos sábados, que não são todos os sábados, é um sábado por mês? Um sábado por mês que você faz para as crianças. Sim. E aí qualquer criança pode se cadastrar. Aí, exatamente. É qualquer criança, ou no Jardim Botânico, ou na Barra. E aí aí são mais crianças. Aí porque as aulas regulares acaba que eu divido por faixa etária, né?
Os adolescentes não dá para misturar com os 4, 5 anos, porque são alunos que já estão há muito tempo e não querem, não tem nada a ver, né, as idades. Acaba que no final de semana são aulas mais democráticas, onde que eu misturo várias idades e tem um público maior, assim, de crianças, né? Onde que não conseguem durante a semana e vão no sábado. E os adultos? Porque é uma guerra, tá? Para conseguir uma aula com ela. Eu gosto das crianças. Os adultos... Os adultos foi um projeto que surgiu há muito tempo. As mães me pedindo para fazer aula para elas. E aí eu comecei... ano passado, a fazer uma vez por mês no meu ateliê. E aí é um projeto que eu adorei, porque eu misturei 2 paixões de arte e vinho. E então, quem quiser pode levar uma garrafa de vinho e eu monto uma mesa de queijos e belisquetes. Então, a gente conversa, bebe um pouquinho, depois eu conto a história do artista e a gente faz uma obra. E aí é super divertido, que eu falo quanto mais... as mulheres bebem, melhores elas pintam. Então, é uma noite, assim, de aprendizado, mas nesse lugar, assim, de descontraído, de aprender arte, sem estar numa sala de aula formal, de um jeito, tomando um vinho, comendo alguma coisa com as amigas. Mas eu não estou conseguindo fazer muito essas aulas como estão me pedindo, por conta de outros projetos que estão surgindo, mas esse é assim, uma vez por mês, no mínimo. Esse mês, mas tem 2 meses que eu não consegui fazer. Vírgula. Uma vez por mês, vírgula. Eu já tentei. Aí sempre calha de, tô viajando, vai acontecer alguma coisa. Mas eu continuo te chamando. Eu vou continuar querendo ir. São grupos pequenos, assim, acaba que... graças a Deus tem uma procura grande, mas eu sempre faço reduzido justamente para eu estar olhando, conversando. Eu acho que é muito importante nas minhas aulas, assim... de ter esse olhar individualizado para cada aluno, seja criança e seja adultos, de olhar no olho, falar... não, eu acho que não certo e errado, porque eu sempre falo isso toda aula, não tem certo e errado na arte, mas, assim, às vezes guiando. Que tal se a gente misturar essa cor? Que tal você usar essa outra técnica? Que tal você botar um pouco mais de água? Que tal botar uma cor mais quente? Então, eu vou guiando, mas de uma forma muito sutil. Porque eu falo que não, a gente não copia, não é para copiar, e é para sempre dar o toque pessoal de cada artista que ali está criando a tela. Vou mostrar os trabalhos do meu filho, porque ele também é um artista. Essa aqui foi com base... Tarsila do Amaral, certo? Foi do Abapuru, então é justamente aí o Benício aí deu o toque dele, não é para copiar o Abapuru, então ele foi criando a versão dele do Abapuru. Vou mostrar as fotos da minha parede lá de casa. Esse foi do Toulouse-Lautrec, que pintava muitos cavalos, né? Ele não é conhecido como um artista que pintava cavalos, mas no início da carreira dele, ele fazia cavalos, corridas e aí contei a história bem dele. Eclético o negócio aqui, gente. Ó. Cada aula é um artista completamente diferente. Esse é um artista cubista. É assim. Não é assim em pé. É assim? Esse é um artista cubista, o Fernando Léger, um artista francês, onde junto com Picasso aí foi criando o cubismo com cores fortes. Então tem um violão, tem um vaso de flores, mas de uma forma cubista aí. O Benício, meu filho, ele já é artista de natureza. E, assim, eu sou muito grata a você, porque isso despertou muito nele, assim, um olhar dele. Eu falo que é um olhar crítico, mas é um olhar crítico pro belo, pra leveza, pro bonito das coisas, né? E é em tudo. Então, assim, às vezes a gente está aleatoriamente, não tem nada a ver com arte, ele consegue... em algum momento, ver e lembrar das suas aulas e falar, mamãe, olha ali, aquilo ali parece não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, nossa, meu filho, você foi longe, mas tá bom, se você tá dizendo, a mamãe acredita. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque desperta muito. Se já desperta no adulto, né? A gente que, né, tem 200 mil crenças, já vem, né, já é mais amarrado. Numa criança, quando ela aprende a ver a vida
E eu falo, né? A vida é muito com base em experiências, muito com base em relacionamentos, com o que você vivencia. E quando ela tem esse olhar do que um outro vivenciou e ela traz isso para dentro do dia a dia dela, é assim, é fascinante. Mas é mesmo. E acaba que eu levo muito isso para minha pintura, para minha vida. Assim, eu aprendo muito através dos meus alunos, através das crianças, dessa leveza, dessa sinceridade que eles têm, né? De se identificarem com o artista e, às vezes, também da autoestima, que eu vejo muito isso também. Eu sempre falo que eu dou uma aula que eu gostaria de ter tido quando eu era criança. Eu também não tive. Eu também não. Por isso que eu me esforço tanto nas minhas aulas, que eu também... Então, é uma aula divertida, assim, onde que eu conto com muita paixão, com muita empolgação. Eu acho que quando você faz isso com uma paixão e empolgação, inspira os outros, né? Uma criança, um adulto. E essas aulas são isso. Eu vou... E aí, quando eu falo autoestima, chega uma criança que, às vezes, que ela achava que não desenhava bem, que ela não pintava, mas ela arrasa ali na pintura, ela faz uma obra linda. Nesse projeto, as crianças que nunca tinham pintado falavam, mas eu fiz isso, e a alegria que eles saíam. Então, isso da autoestima é muito importante nessa fase, né? Então, é lindo, assim, ver essa transformação. Em 1 hora de aula, a criança, às vezes, entra uma e sai outra. O Enzo é muito mais do futebol do que do artista, mas eu vejo isso porque, por mais que o Benício seja muito mais artístico do que o Enzo, mas o que ele faz, ele chega em casa assim, mãe, olha o que eu fiz. Eu falo, nossa, meu filho, maravilhoso. Quem sou eu? Vai ser mesmo. E até o Enzo também, ele era super de um jeito mais rápido, ele não gostava de se demorar muito, mas ele ficava muito feliz também de sabendo a história, de pintando, né? E o Benício é mais detalhista, né? Ele, tia, me ajuda aqui. Mas cada um é isso, cada um é de um jeito e cada um vai explorando dentro de si uma forma, assim, uma veia artística que todos nós temos, eu acredito isso. Todos nós temos, seja para o que for. E é engraçado porque eles me pedem, né, para ir na Arte Rio, na última, principalmente porque eles me fizeram andar a Arte Rio inteira para achar o seu quadro. Aí depois que a gente achou o seu quadro, não, mas agora a gente pode andar. Tá. Aí eu fui andar a Arte Rio para olhar. E aí, só que a Arte Rio tem muito disso, né, dos artistas que tinha um que botou uma corda e ela fez um negócio, era como se fosse um poço. E aí você tinha que entrar naquela imaginação. E aí foi interessante porque os meninos conseguiam entrar na imaginação do artista e outros, eles não conseguiram entrar na imaginação do artista, né? Mas eu ficava de fora olhando e eu achava engraçado que o artista conversando com eles, falando, então, eu pensei nisso, eu imaginei isso, não sei o quê, vê se você consegue ir comigo. Aí uns eles iam, aí o outro eles iam. Não consegui alcançar. Aí eu falei, ai, meu Deus, fiz que eu não sou mãe dessas crianças. Tem artista que é difícil mesmo a gente se alcançar a viagem dele. Aí a pessoa olhava assim e eu falei, gente, assim, eu consigo alcançar o que você colocou, mas ele é uma criança, às vezes ele não tem nem, ele não sabe nem o que é que você está passando, então também não adianta você julgar a criança. Mas eu acho interessante isso, porque eles entram na brincadeira do processo ali do artista mesmo. E, às vezes, até para o artista é difícil explicar também o processo. Então, às vezes, eles não entenderam, não é porque eles não alcançaram. Talvez o artista não soube explicar, porque ele mesmo ainda não sabe explicar muito o que ele sente, né? É difícil, às vezes, a gente explicar sentimentos e processos e tudo que está dentro da gente. Eu fiquei pensando até quando você começou a explicar na sua série, porque assim, somos vários em um, né? Aí imagina para uma criança você explicar, somos vários em um. Tipo assim, como eu sou só um. Mas aí, exatamente, aí eu vou para uma linguagem que é mais dele. Então eu falo assim, o Benício que está jogando futebol é o mesmo que está aqui pintando, é o mesmo que está com o pai e com a mãe. Então, pensa como é que você... Então, é você trazer também um vocabulário que eles entendam. Isso que, às vezes, é difícil também para o artista explicar, porque ele ainda não alcançou em palavras, né?
Mas eu vou tentando explicar dentro de uma linguagem da idade deles, e aí a comunicação, tudo que eu fui estudando, Tá vendo? para trazer e humanizar os artistas. Porque quem criou não foi o Picasso, era um gênio, mas ele era um ser humano como todos nós, assim. Então, ele tinha falhas, erros, era filho, era marido, inclusive, marido de várias. Mas era um ser humano, né? Uhum. Que com tudo que a gente sente, que ele sentiu, a gente sente também. Então, é humanizar, é trazer, assim, tirar do pedestal e trazer, assim, próximo da gente. Isso é muito legal, né? Porque até a gente mesmo, né? Quando a gente era pequeno, por exemplo, vamos assim, no básico, quando você pensa na Xuxa. A Xuxa era intocável. Como é que eu ia conseguir chegar na Xuxa, né? E hoje em dia, você já consegue ver, não, ela é gente como a gente, ela tem sentimento, ela acontece. A vida acontece para todo mundo, e a vida aconteceu para essas pessoas também, de uma forma. Então, eu acho isso muito legal de desmistificar essa elitização de algo que não é. E trazer elitista. numa linguagem assim, quantos textos de livros de arte que eu li e não entendi nada. Muitos. Assim, e olha que eu entendo, eu falo assim, até hoje eu falo assim, não é possível, não é possível que dá para escrever assim, é impossível entender alguma coisa. Então, é transformar esse conhecimento em algo também, assim, simples, né, palpável, que você possa entender, né? Porque é traduzir, assim, de um mundo de textos de arte para algo normal, para algo que todo mundo sente. Isso Final, é filhas e filho e filho ou duas filhas? Minhas filhas, a Mel e a Ana. Elas estão nesse mundo da arte também. A Mel tem 13 anos, ela até pouco tempo fazia aula comigo, mas aí entrou nesse mundo, que é um outro mundo de adolescente, né? E aí ela parou, mas ela pinta super bem. E a Ana já faz aula comigo há muito tempo, mas eu acho que também ajuda, porque a Ana, a sala inteira dela faz. Então, eles andam em grupo, né? Cada uma puxa a outra. A Mel, ela entrou numa turma onde que todo mundo não fazia, as amigas dela não faziam todas, então difícil dar aula para filha e aprender com mãe também, né? Difícil. Então a Mel parou, mas ela é bem talentosa, pinta super bem. E a Ana já faz aula bastante, também pinta super bem. Mãe coruja. Mas você acha que elas vão enveredar para esse mundo artístico? Não sei. Você ainda incentiva? Eu incentivo bastante a liberdade criativa delas, né? Não sei se elas vão trabalhar, ser artistas, eu acho que ainda está cedo, mas é algo, com certeza, algo ligado mais à criação, mais do que umas exatas, assim. Com certeza, algo que tem a ver com criatividade. Isso já posso dizer que sim. Agora, ser artista, isso eu ainda não sei. Mas a liberdade, assim, eu incentivo bastante em casa. E bom que seu marido também concorda, né? Ah, sim, né? Gente, afinal de contas, ele abraçou seu sonho lá atrás. É um projeto em conjunto, né? Ai, maravilhoso. Se você tivesse que deixar uma mensagem, não só para as crianças, mas para os adultos, né? Porque, assim, as crianças hoje são os adultos de amanhã, mas elas são moldadas também pelos adultos de hoje em dia. Então, assim, o que você deixaria de mensagem para essas duas vertentes, crianças e adultos? Eu não pensei nisso antes. Olha que eu vi várias vezes quando eu falei assim, o que ela vai fazer no final? Eu vi, tem até o final, o que ela faz de perguntinha no final? Cada um é um. Mas pudesse deixar uma mensagem, eu acho assim, tudo que a gente faz com amor, com empolgação, não tem como dar errado, né? Dependendo das escolhas das crianças, o que eles vão ser, eu acho que a gente tem que fazer, dar o melhor da gente, fazer com amor e com empolgação, assim. Então, seja o caminho que as crianças vão buscar. E aí, quando eu ensino arte, pintura, conhecimento, eu estou ensinando também amor, né? Porque é algo que eu amo muito fazer, eu me empolgo muito nas minhas aulas. Então, acho que isso eu vou passando essa mensagem, assim, faço o que fazer, se for pintar um quadro, faz isso com amor, faz empolgação, esteja ali presente naquele momento e dê o melhor de si.
E o melhor de si não quer dizer que é o outro, né? Porque a gente fala, eles ficam olhando assim, dele tá melhor, dele tá melhor. Não, eu olho aqui, você tá feliz? Você tá satisfeito com a sua obra? Eu sempre falo isso, estou. Então, você fez o melhor que você podia. Então, é dar o melhor, fazer com amor, empolgação, o que você vai fazer. Que eu tenho meu jargão, né? Que é na força do amor. Porque todo mundo sempre fala, eu vou na força do ódio, não sei o quê. Não sei o quê. Gente, mas assim, deixa eu parar. Vamos parar e pensar. Você está indo na força do ódio ou você está indo na força do amor que você tem por você mesmo e você está fazendo algo por você, porque isso vai fazer você se sentir melhor, isso vai te trazer mais benefícios na vida, em qualquer coisa. Adianta você colocar ódio. Olha a egrégora, né, que você atrai. Eu então, sabe que sempre quando malha, você vê no Instagram assim, Vina, eu falo assim, por que foi? Se não é com... É claro que nem sempre você está acordando super empolgada para fazer, às vezes, alguma coisa do dia, uma atividade, um trabalho, né? Mas, assim, com ódio não dá. Não funciona. Não dá. Não dá certo, gente. Não dá. Tá vendo, né? Na força do amor. Sempre. Então, vamos lá. Eu quero saber de vocês, porque falamos muitas coisas. Nós falamos sobre oportunidades que foram aparecendo e ela foi dentro da visão de mundo dela. E apesar dela não ter metas, como ela fala que ela não tinha metas, mas ela tinha um propósito, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, que nada mais é do que são metas inconscientes. E ela viu as portas se abrindo, as oportunidades acontecendo, e ela foi. Ganhou vários nãos. Eu falo que o não a gente já tem. A primeira coisa, o não você já tem. Então, se você não for lá e perguntar, e buscar, e for atrás... E ainda ganho vários nãos, mas continuo tentando ali. Você nunca vai saber se você vai ganhar um sim ou se você teria a oportunidade de ter recebido um sim. Então, metas existem, elas podem estar inconscientes ou não, mas a gente tem que estar aberto às oportunidades que nos aparecem. Por isso que eu falo que a gente arrisca, né, com inteligência, porque a gente olha o que está ao nosso redor. Obviamente que a gente vai sair que nem uma louca, arriscando tudo. Então, vamos lá. Dentro de tudo que falamos, eu quero saber de vocês o que vocês vão colocar em prática hoje, do planejamento de vocês, dos sonhos de vocês, das oportunidades que estão abrindo e vocês estão parados e esperando, sei lá, alguém puxar vocês, alguém dar a mão para vocês. Bora, acorda. Isso que é ser audaz, gente. Sair do lugar e bora. Eu quero saber o que vocês vão colocar em prática hoje, porque Marcela Madeira nos provou que vários nãos podem ser um sim. E esse sim pode fazer a diferença. Tô certo? Muito. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Obrigada por ter vindo aqui. E, para vocês saberem sobre o trabalho de Marcela Madeira, ela tem o Instagram dela, que é Marcela com 2 L's, _ Madeira. Marcela com 2 L's, _ Madeira. Ela dá aula aqui na Barrinha, no Itagangá e no Jardim Botânico, na Ecovila do Jardim Botânico. As aulas aos sábados são no Parque Lage, certo? São no Jardim Botânico ou na Barrinha. Então, porque já foi um dia no Parque Lage, não foi, não? Não. Nunca foi. Você que estudou no Parque Lage, né? Faz parte. Então, sigam ela nas redes sociais, porque lá ela posta o trabalho dela incrível que ela faz com as crianças. Vou botar alguns vídeos aqui no nosso podcast do trabalho que ela faz com as crianças, porque é imperdível e incrível. Se você tem a oportunidade de levar seu filho, leve. Eu falo porque os meus 2 fazem. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Ótimo.